Continuando a nossa conversa sobre a saúde mental dos nossos, de nós todos que estamos passando por esse isolamento forçado, e creio que seja o único realmente meio de se prevenir do Covid-19, a situação das casas, a tendência natural é começar a se agravar. Por quê? Porque é uma coisa que as pessoas vão todo dia, o dia inteiro, no mesmo lugar, acabam descobrindo maneiras e formas de entrar em atrito, em gerar conflito. Lamentavelmente, não há ainda uma consciência, principalmente das mídias eletrônicas, no sentido de entrar na casa das pessoas com coisas alegres, também com coisas que tragam distração, tragam cultura, tragam conhecimento, tragam passatempo, para que todo mundo possa suportar isso aí, que, pelo que falam as autoridades, ainda está numa forma incipiente aqui em Santa Catarina, vamos dizer assim, porque eu estou repetindo as palavras do governador do estado aqui. Mas já tem gente falando em histeria coletiva. E aí eu fui estudar isso aí, fui pesquisar na minha curiosidade de um mero e humilde pesquisador interiorano aqui de Santa Catarina, e descobri que a histeria não tem nada a ver. A histeria coletiva é uma criação, é uma forma de se expressar que as pessoas criaram, mas que na verdade não tem nada a ver com o problema da histeria de fato. Porque a palavra histeria ela tem sua raiz, ela tem sua origem na palavra histera, que é uma palavra grega que quer dizer útero. Então, todos já devem ter ouvido falar no furor uterino, e naquela época eles consideravam que toda a energia da mulher vinha do útero, era toda a força dela. Então, quando uma mulher entrava em situações ou de prostração ou de extrema violência e de ataques de toda a natureza, ela estava com histeria, estava com problemas no útero, e esses problemas estavam se manifestando. Muitas vezes as pessoas consideram que era um fingimento, consideravam que era um fingimento. E isso, as mulheres padeceram disso durante muitos e muitos séculos. Não foram anos, não foram séculos. E, inclusive, em algum momento da história, eram consideradas bruxas aquelas que tinham essas crises de histerias. Até que o professor Jean-Martin Charcot, que foi um dos discípulos de Freud foi o primeiro a descobrir essa ligação da chamada histeria com o pedido de socorro das mulheres para a sua vida sexual. O professor Charcot acabou definindo e organizando essa situação e descobrindo o remédio. As mulheres precisavam ter prazer. Mulher estava com energia acumulada e precisava ter prazer. Então a palavra histeria coletiva poderia ser entendida que é a necessidade de uma coletividade inteira de ter prazer, de fazer sexo. Portanto, vamos esquecer essa conotação de histeria coletiva. Na verdade, o que está acontecendo é uma falta de preparo, posto que a pandemia não mandou avisos, aconteceu repentinamente e rapidamente, e as pessoas tiveram que ficar em casa obrigatoriamente. E nem todo mundo, o homem não foi feito para ficar preso. O homem não existe para ficar preso. A liberdade é o segundo bem mais valioso na vida de um ser humano.
O homem, quando eu me refiro à humanidade, aos seres humanos. Entende? Não ao sexo masculino. E como nascemos para sermos livres, como nascemos para andarmos, para exercermos nossa liberdade plenamente, e existe até um arcabouço jurídico para garantir isso, ficar confinado de repente é uma situação que causa uma tempestade na mente das pessoas. Pessoas que eram acostumadas a caminhar, pedalar, correr, ir a pé para o trabalho, voltar, principalmente aqui, que é uma cidade não tão grande. E esse convívio que completou 15 dias hoje, 16 dias, acaba se tornando uma mola propulsora, um vetor para uma série de problemas que podem gerar situações de patologias mentais e até físicas, no sentido de problemas estomacais, intestinais e assim por diante. Principalmente nesse caso, devido ao Covid-19, nós devemos nos preocupar com as defesas do organismo. E as defesas do organismo estão diretamente ligadas, isso quem diz é a medicina, são os médicos, são os pesquisadores dessa área, ligada ao humor das pessoas, à estabilidade emocional. Uma pessoa em depressão ou em estado de pré-depressão tem suas defesas reduzidas drasticamente a ponto de se tornarem suscetíveis a várias doenças. Então não está havendo uma histeria coletiva. O que está havendo é uma reação nossa ao confinamento obrigatório para o qual não fomos preparados e ao qual não estamos acostumados. Daí se tem uma ideia dos presos, das pessoas que puxam 10, 15 anos detidos. Os prejuízos que isso causa na vida dessas pessoas, sem defender aqui alguma coisa, mas eu sou da teoria do direito penal humanitário, vamos dizer assim, do direito penal que leva a outras soluções que não a prisão como primeira e única solução. Ela devia ser a última ratio, a última solução a ser adotada seria botar o indivíduo cativo, preso, justamente por causa desses prejuízos que o isolamento, a manutenção em presídio, em confinamento, acaba causando. Então, essa reação as pessoas estão tendo, e por isso que a vida nos presídios é um horror, e quem conhece os presídios, quem milita na advocacia, quem é um operador de direito sabe que, e principalmente na área penal, sabe o que é uma vida, o dia a dia num presídio. Os horrores e o inferno na terra, aquilo ali. Lamentavelmente não funciona, está aprovado, mas isso é outra conversa. E tirando disso, há uma reação também muito grande por parte de segmentos da sociedade, com especial atenção aos idosos portadores de doenças de comorbidades, que já surgiu ideias, e creio que em algum país já devam estar praticando, de isolar essas pessoas que estão mais suscetíveis a ter a pegar o Covid-19 e botar os demais a trabalhar para preservar a economia. E aí, estudando o que é uma comorbidade, eu descobri que a comorbidade é uma doença, ou várias doenças, que atacam, vamos dizer assim, num primeiro momento, subsidiariamente, a um indivíduo portador de uma moléstia principal, por exemplo, o diabético. O diabético, a tendência dele a ter problemas mentais, a ter problemas renais, a ter problemas cardíacos é muito grande. E ele acaba desenvolvendo essas comorbidades em função do diabetes.
É um agrupamento de doenças que vem, vamos dizer assim, desavisadamente e até de doenças aproveitadoras, doenças que se juntam à doença principal e acabam, às vezes, tomando o lugar dela. A diabetes passa a ser, por exemplo, um problema secundário, o problema cardíaco passa a ser maior, as depressões passam a ser um problema maior, e assim por diante. Então, a comorbidade, ela está relacionada não só à idade da pessoa, mas está relacionada ao tipo de doença que a pessoa tem. Ao tipo de doença. Evidentemente que os mais idosos já estão no final da vida, por uma questão biológica, puramente biológica, e mais frágeis. Trabalharam a vida inteira, sofreram, passaram por problemas que nós passamos, todos passaram, todos passam, e foram acumulando isso na sua vida. Nós não tínhamos a medicina de 50 anos atrás, não é a mesma de hoje. Eu acho que a medicina de 10 anos atrás não é a mesma de hoje. E essas pessoas passaram hoje a ser pessoas que ainda continuam a sofrer. Ninguém pensa que o idoso, além de todas as dificuldades de uma pessoa que fazia tudo o que queria, que andava, que trabalhava, que gastava seu dinheiro como queria, que tomava banho, que fazia suas necessidades fisiológicas sozinho, e cuidava do seu asseio corporal, cuidava da sua alimentação e praticava sexo, e, enfim, tinha uma vida social, de repente isso vai diminuindo aos poucos. Você vai sentindo no teu corpo uma diminuição dessa capacidade. Você já não tem tanta força para andar, você já não tem tantas condições de caminhar tão longe, você já tem problemas sérios de ereção, você já tem problemas sérios de libido, no caso das mulheres, e isso, a tendência disso é só piorar. Teu estômago já não aceita mais qualquer tipo de alimentação, você já não consegue mais comer o que quer, não consegue usar a roupa que quer, não consegue deitar e acordar a hora que quer, e sim, tem que seguir padrões e recomendações para que não acabe se tornando mais doente ainda. Imagina você o que se passa na cabeça dessa pessoa. O que se passa na cabeça dessa pessoa que há 30 anos atrás, 20 anos atrás, era dona de si. E hoje depende de uma pessoa para ir ao banheiro. Nem todos têm a condição de aceitar isso. E acho que ninguém aceita isso de bom grado, com humildade e resignação. Tenho certeza que não. Por isso que os idosos são teimosos, por isso que os idosos são mais rabugentos. Por quê? Porque eles estão sofrendo, como o recém-nascido também é. O recém-nascido está lá no útero da mãe, está lá dentro de um ambiente saudável, de um ambiente aquecido, de um ambiente onde ele tem tudo para viver, onde ele não precisa trabalhar, não precisa fazer nada, onde ele se alimenta, onde ele vive tranquilamente, onde ele está seguro, e de repente ele vem para um ambiente claro, num parto que a mãe está gritando, e um médico puxa ele, uma doula, alguém, e vem para o mundo. Os primeiros meses são horríveis. Por quê? Porque ele saiu de uma zona de conforto, uma zona de total tranquilidade, e começou a enfrentar um outro tipo de mundo que ele não conhecia, que ele não sabia. Apesar de já haver estudos que dizem que a criança sente quase tudo que a mãe faz e até consegue perceber algumas coisas do mundo exterior. Mas na verdade, a prevalência das opiniões e das teses científicas são de que a criança realmente, o parto é um trauma, e um grande trauma. Tanto é verdade que vocês podem ter certeza, ninguém lembra do parto. Por quê que ninguém lembra do dia que nasceu? Olha, eu estava lá na barriga da minha mãe, daí de repente comecei a fazer força, começaram a me empurrar para frente, para fora, para fora, para fora, para fora. De repente veio aquele clarão nos meus olhos, eu sofri um baque. Quem lembra disso? Porque é tão traumático que se a gente lembrar, fica doido. Essa que é a verdade, pode ter certeza do que eu estou falando.
Então, os recém-nascidos e até uma certa idade, e os velhinhos, não que eu me considere um jovem, me considero jovem há bastante tempo já, mas estou caminhando também para essa situação, e todos irão, porque só existe duas idades, vivo ou morto. Não existe outra. Não venha com essa, fulano, vai, ou já morreu, como eu perdi um irmão com 29 anos, que tinha 29 anos, ou vai chegar aos 80, 90, aos 80, como chegou meu pai, como chegou minha mãe, aos 82. Essa que é a realidade. Só que nesse período você não está preparado, você não recebe um preparo para envelhecer. Ninguém recebe um preparo para envelhecer e para ter a consciência clara que está mais perto de morrer. Ninguém. Absolutamente ninguém ainda está devidamente preparado. E deveria estar, porque isso é inexorável. Isso não tem como evitar. Não há forma de evitar para os humanos não morrerem. Não existe fórmula para isso. Todos vamos morrer. Quando? Graças a Deus ninguém sabe. Senão seria um pandemônio, seria uma loucura. Voltando ao isolamento, como esses dois grupos são os grupos mais suscetíveis, as mulheres grávidas, os recém-nascidos e os idosos com comorbidades, esses grupos podem ser atingidos pelos jovens, que nem vão sentir que pegaram o Covid-19 muitas vezes e vão achar que é um resfriadinho e está tudo bem. Porque eles não têm outras doenças junto com qualquer outra patologia mais séria, e a juventude é a juventude, né? Como dizia o meu avô João Maria, o produto melhor é aquele que é novo, a marca nova, né? Isso serve para tudo. Então, é preciso agora ter gente para entender isso aí. Em vez de ficar o dia inteiro falando, porque hoje morreu mais um no Ceará, mais um na Lagoa, 2 e não sei aonde, porque o mundo tem 1 milhão de pessoas infectadas, tem 1 milhão de pessoas, mas tem 7 bilhões e 200 milhões de habitantes. Quantos por cento isso representa? Então, não é essa a questão, não é uma doença que veio como em 1916, a gripe espanhola, para dizimar 60 milhões de pessoas. Acredito eu que isso dificilmente vai acontecer, salvo se estiverem nos mentindo. Salvo se nós não estivermos sendo iludidos, o que não é difícil. Porque o que eu tenho visto na televisão aí chega a ser chocante. As pessoas abrem os telejornais, mais um morto, mais 3 mortos, mais 10 mortos, mais 250 infectados, mais no mundo agora já são 38 mil mortos, como se isso fosse uma notícia alegre, gostosa de se dizer, prazerosa, e se esquecem de quem está do outro lado da tela. Principalmente num país em que as pessoas têm uma patologia social que nunca foi tratada, que é o do analfabetismo funcional. Ou seja, elas não têm condições de entender o que aquela pessoa está dizendo. Quando fala mais de 1 milhão de mortos, ele já pensa que é aqui. Ele já pensa que ele está na lista. Está na hora de trabalharem a mente das pessoas também via os telejornais e as mídias eletrônicas. Internet vamos usar para a alegria, para o flow, para a defesa, para que as pessoas se sintam bem e possam, assim, aumentar suas defesas naturais, e evitando, assim, muitas mortes. E o que a imprensa vem fazendo, principalmente uma certa emissora aí, que é a TV Globo, em nada está contribuindo, em nada, não é um serviço social.
Não é um serviço social. Ficar 12, 13 horas por dia falando, repetindo, pegando opiniões de especialista. Eu já estou ficando doutor em defesa e infectologia. Doutor, de tanto que eu já vi infectologistas falando. E já vi infectologistas falando várias coisas diferentes um do outro. De tanto que eles ficam repetindo, batendo na mesma tecla. Não sou a favor da censura de imprensa, não sou a favor, mas todo mundo sabe que a Rede Globo está usando isso para atingir o governo e está pouco se importando se com isso ela vai gerar discórdia dentro das casas, medo, pânico, pavor e morte. Então vamos ficar alertas e vamos exigir mais do governo, porque a Rede Globo, como todas as outras emissoras de rádio e televisão, são possuidoras de licenças de concessão de autorização para transmitir imagens, sons e assim por diante. É uma concessão pública. Indiretamente elas são órgãos públicos, porque estão sujeitas ao regramento determinado pela Anatel e pelo governo federal. Eu lá tenho alguma coisa contra a Globo, até sou um fanático pela Rede Globo, considero a maior produtora é considerada uma das maiores produtoras do mundo de novela, de espetáculos, de coisas. Ela devia ficar nesse ramo. A televisão é para nos divertir, para nos alertar, para nos informar também. Por isso que os jornais têm horário e um tempo determinado. Terminou aquele tempo, voltamos a nos divertir, voltamos a ver a nossa novela preferida, o nosso programa preferido, o nosso futebolzinho. Por que o jogador não pode jogar futebol em um estádio vazio? Porque um vai contaminar o outro. Mas não dá para testar? Não dá para saber qual é o jogador que está doente ou não está? Te garanto que se tivesse mais futebol na televisão, muitos homens teriam menos acesso de raiva e muitas pessoas deixariam de ser agredidas.